E é com esse baita quarteto que eu já dou o pontapé inicial aqui no nosso programa de hoje, pessoal, porque depois de mais de 10 anos de uma rivalidade sanguinária com rastro de mortes, violência, destruição e pânico instalado cada vez mais na sociedade brasileira, acreditem se quiser, o PCC e o Comando Vermelho selaram de vez um acordo que parece brincadeira, mas não é. É o terror se agigantando. Isso porque as facções estariam pedindo paz, justiça, liberdade e fraternidade, digno quase de uma Revolução Francesa. Isso tudo em busca de um bem comum. Parecem aí realmente as Madres Terezas de Calcutá da bandidagem. Agora, entre essas artimanhas para terem uma boa vida na prisão, agora detentos do PCC estão usando o benefício da transferência, anotem isso, para cadeias denominadas pelo Comando Vermelho, para poder ter essa proximidade e poder garantir uma vida cada vez mais confortável, onde deveria ser um grande purgatório para pagar pelos seus crimes. Agora, o David de Tarso, evidentemente, tem mais detalhes do porquê eles querem ficar tão juntinhos e misturados. David? Pois é, a gente fala bastante sobre as articulações políticas e como lidar com a polarização, mas acredite, quem está anos-luz de distância resolvendo esse problema é o crime organizado. A gente tem falado disso tanto aqui no programa, como também no nosso site, que esse acordo estava sendo costurado, mas agora um salve geral foi encontrado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Penal Carioca, mostrando que 37 presos do primeiro comando da capital solicitaram transferência para cadeias dominadas por detentos do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Ambas as facções já vinham articulando por meio de ONGs para reivindicar flexibilizações das penitenciárias federais aos chefões, e agora então esse acordo finalmente foi selado e celebrado. Marinho. Inacreditável, né? Se já era difícil enfrentar uma, né, Pepe? Imagina duas ali se agigantando, criando uma super facção criminosa e, claro, com todo o aparato bélico, toda a capacidade de também aliciar jovens aí marginalizados, completamente vulneráveis, fora o faturamento bilionário e tudo que isso representa na prática, e a gente já não se surpreende com o grau de infiltração do PCC, do Comando Vermelho, nem se fala, imagina só os dois juntos, né? Acho que queria ouvir tua opinião, mas é a falência total, absoluta do sistema penitenciário. Não, exatamente. Além do sistema penitenciário, essas duas grandes organizações criminosas devem atuar também fora do sistema penitenciário, né? É a tal fusão e aquisição do crime organizado. Eles têm sinergia entre si, eles dividem o território, não vai ter mais conflito entre eles. Os dois juntos agora vão estrategicamente pensar em como lucrar mais, como conseguir vender mais drogas, como conseguir entrar no mercado legalizado. É bom lembrar que essas organizações, o PCC inclusive, atua e ganha muito mais dinheiro nos setores legais da economia do que nos setores ilegais. A gente noticiou aqui no Morning Show que eles conseguem atuar em transporte municipal, em venda de combustíveis, imposto de gasolina, e deve ter várias outras empresas que a inteligência da polícia ainda não alcançou para poder desbaratanar essa grande operação, esses dois grupos grandes. Realmente, Marinho, é preocupante. Você vê dois grupos gigantescos ficando ainda maior e conseguindo atuar fora e dentro dos presídios. E sejamos sinceros, né, Mano Ferreira? Porque aqui a gente só dá o papo reto e tenta trabalhar com a verdade, por mais dura que ela seja, com a nossa audiência, né? Esse clamor, pelo menos na superfície aí, de paz e fraternidade entre as facções, nada mais é que um pacto para poder exercer cada vez mais influência territorial e cada vez mais controle criminoso sobre verdadeiros continentes dentro do território brasileiro. É isso, claramente, não é? E também ganhar dinheiro, Marinho. A gente não pode esquecer a dimensão econômica bilionária do crime organizado. São multinacionais do crime. O PP falou bem que é uma fusão e aquisição. A gente está falando quase como se fosse um negócio entre dois grupos econômicos que, de repente, decidem se unir para dominar uma fatia maior do mercado. E a questão é que eles usam métodos absolutamente criminosos para o seu lucro. Não podemos perder isso de vista. Eles estão lucrando com isso. Então, precisamos enfrentar essa situação olhando os mecanismos que cortam as fontes de financiamento do crime organizado. Enquanto não olharmos para isso e ficarmos simplesmente combatendo e prendendo exclusivamente os soldados que estão na linha de frente, é como se num jogo de xadrez a gente estivesse eternamente comendo os peões.
e as rainhas, o bispo, o rei ficam ali sempre mantidos e geram novos peões. Então, a gente precisa cortar as fontes de financiamento do crime, fazer com que o crime pare de ser lucrativo. Senão, veremos o crime organizado permanecendo cada vez mais organizado que o próprio Estado brasileiro. Meus amigos, esse deveria ser um daqueles momentos que, sinceramente, o Brasil que presta deveria se unir numa cobrança assim, implacável às autoridades e descobrir, fazer aquela pergunta incômoda, mas seguir cobrando, fiscalizando, Aninha, se realmente as nossas autoridades, nesse exato momento, têm a capacidade, a disposição política de realmente fazer uma concertação de forças e enfrentar isso para quebrar no meio esse império do terror que vai se firmando, né? E aí? Não, tem André, ou não tem? A dica já está dada, porque eles mesmo nesse comunicado falam que o crime fortalece o crime. Então está na hora do Estado fortalecer o Estado. E se até facções criminosas, que sempre foram rivais sanguinárias, estão se unindo, está mais do que na hora dos nossos poderes e das nossas esferas de governo também se integrarem para terem força suficiente para conseguir combater o crime organizado, que agora está mais organizado do que nunca. O que eu fico estarrecida é a pachorra de falar que eles querem paz, quando você não pode entrar em determinado local que você toma um tiro. Que tipo de paz é essa? É a paz que só vale para quem está lá no meio deles. Para as pessoas de bem, essa paz não existe e elas são sempre as vítimas dos crimes que eles cometem. Porque 10 anos atrás, né, já vem essa briga. Exatamente. E teve... É paz entre eles, né? Entre eles. Não, mas é que curioso, né? Mas assim, eles disputavam, principalmente por território, o tráfico de drogas na fronteira. Em Pedro Juan Cabaleiro até um chefão foi morto. A gente noticiou isso também. Fronteira com o Paraguai, certo? Isso, na fronteira com o Paraguai. E aí que começou todo esse imbróglio entre eles. Mas agora eles querem se fortalecer por meio dessa articulação. Justamente é o ponto da Aninha, né? O Mano tá querendo também vir complementar. Fica à vontade. Mano, só precisa... A situação deixa muito clara para a gente, que é a seguinte: se o crime se une, não tem espaço na política para quem acha que não pode falar com o adversário em busca de soluções. Fica muito evidente que a separação, muito mais do que entre esquerda e direita, precisa ser entre aqueles que desejam restabelecer um mínimo de condição de paz social, de controle territorial do Estado brasileiro sobre o próprio território brasileiro, daqueles que ficam na perfumaria simplesmente agredindo um ao outro com brigas ideológicas muitas vezes completamente vazias de conteúdo, enquanto o crime se une para tomar o nosso território. É disso que se trata. Só haverá democracia verdadeira se o Estado brasileiro conseguir ter o controle territorial do território brasileiro. Senão, a gente vota, mas quem manda é o crime. Ou o Estado brasileiro, em todas as suas esferas, federal, estadual, municipal, realmente se une para tomar de volta aí esses verdadeiros continentes aí que foram perdidos por narcotráfico, ou, sinceramente, o narcotráfico toma o Brasil de vez. Isso aqui deveria, enfim, liquidar a fatura, sinceramente. Então, essa aliança do crime deveria, assim, motivar eu e você e eu, qualquer um que tenha minimamente interesse aqui em viver num país minimamente decente, para realmente não deixar que a situação se consolide dessa maneira, sinceramente. É um cuspe na cara de todo mundo que só quer trabalhar em paz, porque enquanto estão aí as duas maiores facções fazendo essa aliança de paz, o trabalhador comum brasileiro vive numa guerra diária para poder não ser assaltado. Essa é a verdade, todo mundo sabe disso, e as autoridades precisam se unir para cortar isso na raiz antes que seja tarde demais. Eu acho que está todo mundo na mesma página nesse sentido.